Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa do Um Papo de Crente aqui, juntamente com meu irmão JD. Saudações. Do Ministério Lois. Antes de mais nada, gente, dá essa força pra gente aí, dá um curtir nesse vídeo, dá um like aí, acompanhe no nosso canal, clica em se inscrever, é de graça, dá uma ajuda do caramba e motiva cada vez mais estarmos gravando temas diferentes pra vocês, tá bom? Então curte o vídeo, acompanhe a gente nesse canal e o assunto de hoje será... Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32 da Bíblia Sagrada. Que liberdade é essa? Vamos falar desse assunto agora, logo após a vinheta. Bom, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que liberdade é essa? Será que é tão somente conhecer a palavra de Cristo e, portanto, serei salvo? Ou serei liberto? Ou, literalmente, é uma forma de conhecimento que muitos pregam, dizendo que é só uma liberdade existencial de ser. O que se trata essa liberdade? Bom, o assunto é, como de costume, sem ensaiar. Improvisadíssimo. Improvisa milhões e milhões de vezes. E vamos aqui destilar tudo que conhecemos referente a essa tal liberdade que é assim, no capítulo de João, que ele é falado nesse capítulo, tão falado na verdade, as pessoas conhecem, mas não conversam tanto sobre essa tal liberdade. Eu vou passar já a bola pro meu irmãozinho, JD, está contigo. Sim. Rapidinho, temos caminhos diferentes sobre liberdade. Não, sim. Vamos lá. Detalhe aí, como eu vou utilizar aí, né, a questão do princípio teológico no sentido de interpretação bíblica. Oi! Eu peço que você, lógico, vou usar aí a exegese bíblica no sentido da hermenêutica homilética para quando você acessa a palavra e como você interpreta e a aplicabilidade dela. Então, assim, analisando o contexto lá, né, de quem estava falando e o porquê que estava falando sobre essa tal liberdade. Já é um bom começo. O contexto é bom. O contexto de João 8,32 é inclusive um versículo que é muito divulgado, falado, muito falado, pregado inclusive sobre isso. Só que assim, eu queria ir também por outra vertente. Vamos. Eu quero usar essa questão da exegese bíblica, né? Eu já não vou usar tanto ela, né? E depois eu vou por outro caminho também. Não, mas eu vou por outra vertente, então dá pra gente dialogar legal. Agora sim. Só deixar um detalhe. Vai. O Papo de Crente, eu quero que fique claro para todo mundo que a ideia aqui não é tentar contradizer, contrapor, ser melhor no argumento. Para mim, não é sempre quem ganha no argumento ou no grito, muitas vezes, está certo. Então, o que a gente coloca em pauta aqui sempre é isso, conversarmos abertamente sobre os assuntos que nós interagimos. Reflexões. Altas reflexões. Eu mudo minha opinião porque eu não acredito que você tão somente acredite naquilo e tem que ser... não aprender mais nada se não for daquilo, ou consumir da sua própria bolha. Então, eu sou a pessoa que mais defende essa liberdade que você tem de opinar. E usa esse espaço aí abaixo para você colocar, obviamente, sua opinião. E ela é lida, sim. Ela é lida. A gente analisa, de fato, as opiniões, porque vai que também nos agreguem muito mais conhecimento do que tão somente vetado aquilo que já temos de ciência. Pronto, vamos lá. Olha, quando eu falei sobre esses princípios, essas regras que a própria teologia, né, traz, que a teologia, para quem não sabe, é inclusive um curso que lhe dá autonomia depois desses 4 anos que você passa 8 semestres lá estudando teologia. Você vai ser diplomado e você sendo teólogo, você já tem, né, pelo próprio Ministério pelo próprio Ministério da Educação e Cultura, um reconhecimento da formação acadêmica para você ser um pastor. Meu irmão também só um pastor depois que ele foi. Sabendo que se formou em teologia. A questão de chamado pastoral é um negócio muito de chamado, de vocação, é bem vocacional, porém, as pessoas que vão por esse viés academicamente falando, você está apto a abrir uma igreja, por exemplo, e exercer lá a função como pastor. Vamos lá. Mas eu quero fazer o seguinte, trazer uma reflexão, e como esse assunto, literalmente, eu acho que foi um dos mais improvisados nesse sentido das fronteiras, porque eu falou aqui agora. Então, uma vez você falou sobre um texto bíblico, pega um versículo lá, eu citei esse versículo e vou trabalhar em cima dele nessas duas vertentes que eu falei, que eu talvez vou estar fazendo algo que vai de encontro ao que ele está falando, em questão de harmonia, né, de concílio, e talvez divergir um pouco em relação a essa outra vertente, que é o que eu falei. Natural também. Porque a teologia, né, ela lhe dá a oportunidade de você aprender algumas coisas sobre Deus, né? Sim. E uma série de disciplinas que tem dentro da formação
e teologia, tem algumas interessantes que fazem você refletir sobre algumas coisas, né? E aí, existem também formatos e modelos a serem seguidos para você não cometer o que nós chamamos de heresias ou assunto totalmente divergente com o que estava lá. Por exemplo, se eu estou falando de João 8,32, pela exegese bíblica, a questão da hermenêutica e homilética, eu vou até pedir o diretor, se você puder botar, conceituar assim na tela. Não, se puder, eu agradeço pelo seguinte, porque a pessoa tem que entender o que é hermenêutica e homilética e o que é exegese bíblica, porque assim, todo texto, fora de contexto, ele gera um pretexto para heresia. Isso é muito fácil pelo seguinte, porque se eu pego um texto e eu não analisar qual era o contexto ao qual aquele texto foi produzido ou está se falando sobre o que, eu aplico de forma errônea. Sim. E eu acabo trazendo coisa que não tem nada a ver, a questão interpretativa é totalmente fora. Por isso que em uma certa feita Jesus falou como está escrito e como leis e como interpreta-se. No caso ele está falando, não só o está escrito, sim, é o está escrito e como você lê e como é que você interpreta essa escritura. E a hipocrisia é justamente isso. Você lê, interpreta e vive totalmente ao contrário daquilo que você lê. Aí Jesus chama de fariseus. Mas outra questão também é como você aplica de forma oportunista ou simplesmente com interesses próprios nesse sentido da perversidade humana, ou a ignorância é tão surreal que faz o camarada cometer coisas totalmente fora do que a instrução está trazendo no sentido de conhecimento, e ele está fazendo aquilo ali, infelizmente, por falta de conhecimento, e cumpre o que também está escrito lá, se eu não estou enganado, no livro de Oséias, que diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Rapidinho, só abrir um parênteses, eu não gosto de cortar ele porque eu estudo o que ele fala aqui, nesse momento, enquanto ele fala, acho que você deve ter visto isso aí nos vídeos, e eu não trato mais o ignorante, sabe, quando se beneficia com a Bíblia. Quando ele traz seletividade, aquilo que ele quer aplicar da Bíblia na vida dele para qualquer finalidade proveitosa, pessoal. Então, para mim, particularmente, eu não concordo que a pessoa se faça de ignorante. Ele se fazendo de ignorante já não é ignorante, entendeu? Ele se fazendo de não seletivo, ele já está sendo seletivo naquilo que ele quer pegar da Bíblia para utilizar, usufruto. Então, eu não tenho muito, desculpa esse parênteses rápido, mas eu não consigo ver essa ignorância muito bem colocada, malmente colocada nos púlpitos. Ponto. Uma outra ressalva dentro, me contradizendo até, a gente tem um vídeo gravado referente a isso, onde o pregador leu uma das frases sem a vírgula. O texto, né? Então, o que aconteceu é que ele teve uma conduta, tá o vídeo acima, o card está em cima, mas essa conduta para mim também foi seletiva. Porque até dentro desse parâmetro que condiz um erro, propriamente dito, houve um interesse de se ater com a mulher dos outros. Então ele buscou de toda a Bíblia, ele procurou a única vertente que alicerçava ele daquilo que ele queria cometer. Meio justificado. Ele conseguiu o sucesso dele. Porque com a Bíblia em mãos, mas assim, portanto, deixa ele... Pronto, se você tá meio que voando por causa dos comentários aqui, vê aqui, calma, o diretor, bota aí, o pessoal vê o vídeo aqui do que ele tá falando. Mas olha só, voltando pra cá e tentando contrapor ou explicar isso que ele tá falando, quando eu digo em ação e inocência, é quando mostra a intencionalidade. Se a intencionalidade, esqueça a inocência. Mas vamos lá, o que está posto? Quando eu falo sobre a homilética, a arte de pregar, hermenêutica, essa questão da ciência que estuda é a questão da ciência de como você interpreta os textos bíblicos ou de cunho religioso. É aplicabilidade, se você não avaliar essa questão do contexto, a confusão que pode haver. Veja bem, o que nós vemos hoje no contexto, eu pego o texto de conhecereis a verdade vos libertará, e eu estava falando de quê? O que estava acontecendo naquele momento, para quem ele estava falando, o porquê que ele estava falando, e o que estava acontecendo naquela hora de ele chegar dessa explicação. Você vai lendo os versículos posterior, no verso 36 ele dá uma explicação. Sim. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí olha que coisa interessante, ele explica sobre essa questão que de fato a verdade liberta, ou seja, é necessário que encontre essa verdade, só que aí esse mesmo Jesus vai dizer lá no livro de João, se eu não estou enganado, no capítulo 14, verso 6, né? Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora sim, presta atenção, o próprio Jesus seria essa verdade se você está pegando um texto e contrapondo contra o texto, você chega a um consenso e um entendimento. Mas naquele contexto especificamente lá, onde Jesus estava falando sobre essa questão
sobre essa tal verdade, de que ele estava falando. O primeiro passo que tem que pegar pelo viés teológico e como as regras dizem, seria nessa linha de raciocínio. Só que veja bem, aí talvez agora eu vou trazer outra vertente. Abrindo mais caminho. Que né? talvez eu entre em coerência aqui com o Marcelo. Ou Sim. não, talvez sim, Vamos talvez lá. não. Porque veja, vou dar um exemplo prático aqui, beleza? Estava meditando, matutando, e cheguei a uma conclusão. Um camarada, ele casado, Sim. beleza? Sim. Casado, tinha aliança inclusive, a minha não tá aqui, minha esposa que vai me matar. Então acontece. Ele casado, só que ele mantinha aí, né, um relacionamento extraconjugal, né? Se relacionava sexualmente com outras mulheres, dava o pulo do gato, Miau. né? E aí quando nesses pulos do gato, algumas pessoas, né, vai percebendo ali e tal, comentário de um, comentário de outro, papapá. E aí vem aqueles unidozinhos, aqueles comentáriozinhos. Será que há uma possibilidade, e aí geralmente o traído ou a traída dizem que são o último a saber, né? Mas aí tá havendo rumores. Quando ele tomou conhecimento, que alguém tinha tomado conhecimento e havia possibilidade daquela verdade que estava como mentira ainda chegar até a esposa dele, ele automaticamente parou. Presta atenção. Sim. Ele parou de cometer esses tais adultérios por lá cerca porque houve um risco daquela então mentira ser descoberta. Ou seja, a verdade, presta atenção, a verdade libertou ele daquela prática. Pensa comigo. A possibilidade daquela mentira tornar-se verdade no sentido da elucidação daquele caso fez o cara parar por medo. Entendeu? Aquela verdade, o risco pelo menos daquela verdade me atona, libertou ele daquela prática. Sim. Não que ele não quisesse, mas as consequências provenientes daquela prática que estava com mentira vinha à tona com verdade, ele ia acabar se ferrando. Deu pra entender? Eu tenho opinião pra dar isso aí. Deu pra entender? Então, assim, ou seja, essa verdade, ou o risco dessa verdade vinha à tona, foi o que realmente libertou ele daquilo. Sim. É só mais outra forma de ver o sentido desse termo que eu tô falando. É isso, rapaz. Bom, assim, nesse mesmo exemplo, que é um exemplo real. É real? É alto isso. Pronto, esse é exemplo real. O que eu vejo, eu não vejo nem Cristo nisso aí tudo, sabe? Assim, esse arrependimento, nem vejo Cristo nisso aí tudo. Mas tô falando da verdade, tô falando de Cristo. Não, beleza, mas a verdade é ele, né? Não, nesse caso não. Então, a verdade é verdade. Não, é eu tô falando. Eu só pulei de... Não. Isso aí tá mais, pra mim, colocado como medo, que é usado de prerrogativa. Eu falei o quê? Eu vou trazer outra vertente sobre a verdade. Sim. Porque a verdade, que é o contrário da mentira, libertou o cara. Jesus não entrou em nada aí. Pronto. Mas é porque muitos assuntos viraram de uma forma só, calma. Deixa eu tentar agora explicar para poder ficar mais claro. Não, vamos lá. Dentro do que eu entendi, não existe Cristo. Isso é um fato. Isso é, pra mim, é bem lógico, tanto pra você. É bem lógico? O arrependimento dele de estar fazendo um adultério, cometendo um adultério dessa pessoa, assim, o dano fica lá. Porque, por exemplo, em todo arrependimento que Cristo faz, ele não anula, no caso em Cristo, ele não anula nada do que você fez. Não é anulável. E tudo que você causou aqui para um próximo, terceiro, ou qualquer tipo de lesão que você deu em outro, ele corrobora para você colher daquilo em qualquer momento. É óbvio que quem comete qualquer erro se arrepende dele, entendeu? Muitas das vezes para. Exemplo, muita gente que se embriaga, ele se arrepende no dia seguinte de estar embriagado. Muitas das vezes não traz um arrependimento definitivo para parar com aquilo. Mas assim, o caso específico desse cidadão aí, dessa cidadã, é que levou a ele um arrependimento prévio para que ele fosse a motivação dele não ser descoberto. Então, o arrependimento usou para forjar uma mentira. Também não acredito que Deus entregaria tudo para dizer, não, agora você está em verdade porque você se autoconfessou. Não acredito nisso. Mas nesse caso aí, bom, ainda bem que ele parou a prática, já que ele está vendo que está mal. Mas muitos daqueles, por exemplo, os roubadores, eles não têm essa conduta. Infelizmente. Que roubadores? Ladrões. Ah, sim. Vamos colocar assim, políticos, por exemplo. Cara, muito dele, enquanto mais tem, mais vai se enfiando nesse mundo de que é uma grana fácil, de que daí vai usurpando de algum meio com a pretensão de nunca ser descoberto. Entendeu? E assim, caramba, eu particularmente não acho libertador um cara que rouba e consegue parar. Porque o que vem de relatos entre a pessoa ficar presa em uma cadeia pessoal, que ele não consegue muitas vezes sair quando consegue muita grana, ele não consegue ter uma paz interna. E aí é onde eu vou pular de um assunto para outro. Essa é a verdade da liberdade que eu acredito que Cristo está falando, que está escrito na Bíblia. A verdade vos libertará. É essa liberdade de você trazer a sua alma a estar livre em você mesmo. Entendeu?
É você ter a possibilidade de não estar preso em nenhum tipo de algema causada por você mesmo. Esse é arrependimento que leva à liberdade. Porque eu não vou dizer... Deixa eu só entender. Essa algema que você fala, essa necessidade dessa prática... A pessoa que tem a necessidade da prática, ele paga o dano. Por mais que ele pare, vou citar um exemplo aqui, supérfluo. Um político que rouba um valor, perfeito? E ele fala assim, não, eu me arrependi, eu não quero fazer isso. Assim, eu acredito que seja bem possível ele devolver os valores. Entendeu? Então o arrependimento dele fala assim, aqui vou parar de fazer. Já consegui meus 1 milhão, 2 milhões aqui, guardá-lo-ei e vou usufruir dele. Só que esse usufruto é uma algema no momento que ele está assim, porque ele tem a conduta interna, e o arrependimento já chegou a ele que ele parou, né? Mas ele tem falado assim, eita, eu tô com dinheiro que nunca me pertenceu. Sim. Ele não tem paz na alma com isso. E essa paz, muitas das vezes, é a algema da qual eu recitei, ela causa esse dano, esse transtorno pessoal. Então, aí entra o espiritual. Aonde que Deus liberta uma pessoa para que esteja livre desse peso, desse fardo que ele mesmo causou, entendeu? E essa é a base do qual eu sigo. Quando Cristo causa liberdade, o arrependimento que vem por trás, já não é o arrependimento que traz ele a parar da coisa. É Cristo que faz a conduta de ser como ele, que você não tem tais práticas. E muitas das vezes, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, que é uma das possibilidades, você tem Cristo pela sua frente porque você sabe onde você quer ir morar, o pós-morte. A sua situação de não se condenar, ela se torna mais cautelosa, tanto que a sua boca muda, os seus gestos, suas ações mudam para com o próximo. Esse é o arrependimento que já vem causando. Então, conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo, que ele é a manifestação disso, e essa verdade te liberta dessas más condutas da qual a sua alma não tem alívio sem Cristo. Entendeu? Então eu entendo muito esse versículo dessa forma. Eu falo assim, cara, isso não me traz leveza na alma, então esse fardo eu não quero carregar, eu não quero ficar com essa algema, e isso já é meu arrependimento. E aí eu vou citar agora alguns casos só para dar mais alicerce àquilo. Eu vou citar 2 situações. Esse arrependimento que traz a alma é você tão se reconhecer como anátema e saber de quem se trata, onde está a liberdade e o alívio. Jesus ladrão na cruz, vou citar esse exemplo aqui. Caramba, eu vejo claramente que o da direita, ele conseguiu entender que ele não era, ele merecia estar ali. Não tirou ele de lá, não deixou de chegar ao óbito, mas ele literalmente reconheceu, ele falou assim, cara, a gente merece tudo que a gente fez. E ele começou um desespero interno de que fala assim, mas ele é que não merece. Ele não se conhecia, ele não viu culpa alguma no cidadão, no Cristo que estava ali. E ele fala assim, rapaz, olha pra ele. Cara, e o da esquerda, não politicamente falando, mas o da esquerda, ele fala assim, não, velho, ele está aqui com a gente, então também é. E ele fala assim, você não consegue ver o óbvio, entendeu? Que ovo não tem cabelo, ele não tem culpa, eu não consigo ver. Aí a misericórdia dele fala, cara, por onde tu vai? Lembre-se de mim, não era me leve junto contigo, algo do tipo. Porque eles não conheciam a palavra, mas se lembre de mim. Porque existia a pregação da vida após a morte em muitos aspectos gregos também. E aonde aconteceu, ele já sabia que existia um mundo posterior. Então é um alicerce também que me embasa a dizer assim, esse arrependimento fala assim, rapaz, eu sei que eu sou culpado de tudo que eu estou fazendo. E sou responsável por isso. Não é à toa que eu estou aqui na cruz. Mas esse alívio em saber que ele não tem, é um alívio de liberdade na minha alma. Fala assim, cara, eu vivi, eu sei que eu vivi, fiz tudo de errado e agora quem me julga é esse cidadão, entendeu? Ele que tem a capacidade de me julgar, porque nem eu sou capaz disso, nem sei onde eu acerto, mas o reconhecimento já é a liberdade que eu vivo e acredito. É um raciocínio bom, assim, você acredita? Às vezes a ideia dessa raciocínio foi a proposta é justamente essa. Então assim, de fato, que liberdade é essa, né? Esse ser livre, esse ser livre é uma coisa interessante porque tem coisas práticas que é proveniente justamente da natureza humana, que eu chamo de herança adâmica, essa coisa que é o homem inclinado para o mal, o homem inclinado por seus impulsos carnais, que está totalmente fora do que vem a ser a vontade de Deus, e a partir não do esforço humano no sentido da força do braço, eu vou conseguir não pecar, eu vou conseguir não fazer isso, eu vou conseguir, não dá certo. Quando você se coloca como dependente de Deus, aí vai se cumprir lá João capítulo 15, verso 5, parte B lá, né? Se você estiver de mim e a minha palavra em vós,
né, você vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí Jesus falando que é necessário a presença do Cristo lá, dessa verdade libertadora. E o que ele falou, né, realmente isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é isso, é você reconhecer nele, na figura de Jesus materializado lá, que é o Cristo, esse plano de salvação, de cura, de libertação que ele traz, essa tal liberdade, né? Essa verdade libertadora. Mas, irmãos, deixa eu aproveitar isso aí. Eu vou acrescentar um pouco mais. Ele, quando fala luz para os meus pés, e em geral, para o meu caminho também, quando ele há em você, a conduta muda, pô. A conduta muda em vários aspectos. Não é você, em um momento de afronta, você fala assim, não, é porque eu tenho Cristo, e então, portanto, eu sou um cara misericordioso. Não, você consegue ser iluminado com situações que falam assim, não, essa conduta não vale agora, não tome nenhuma atitude, não faz tal coisa, respira, calma, fica tranquilo. E você percebe que a sua alma sempre vai estar em paz. Não é você se achando em paz, mas as condutas que seguem a Cristo, que foi um pacificador, literalmente lhe direciona para esse caminho que é ele. Porque aí ele alicerça também com outras informações. Os meus são calmos, os meus são passivos, entendeu? Os meus são pacientes, os meus são amor próximo. Os que não são meus eu não conheço, mas os meus são assim. Então você percebe que nas suas atitudes você começa assim, pô, rapaz, eu poderia ganhar aqui X valor, ninguém vai saber. Eu preciso dessa grana, eu não preciso se alicerçar. Ele fala, você não precisa disso. Você já está livre dessas coisas que lhe dariam algemas pessoais e fardos. Você se liberta. Eu vivo essa liberdade. Acho que é por isso que eu estou sorrindo. Isso é muito bom. É assim. E nesse caso aí, pra entender isso, às vezes você tem que viver. Se não vê, você fica assim meio atônito. Ou até ouve, entende, mas não compreende. Porque eu compreender justamente essa capacidade de você pegar o que foi entendido lá e praticar. Se não praticar, não adianta nada. É o que a Bíblia própria diz, né? Que ele compara uma pessoa meio burra, a pessoa que só ouve e não pratica, né? O prudente, no caso, aquele que edifica a casa sobre a rocha, é aquele que ouve e pratica as palavras. Mas, irmão, deixa eu aproveitar o ensejo, porque como foi... Se ficar na pegada de podcast, o diretor conta essa parte que é importante aqui, ó, e bota separado para o pessoal entender, porque isso aqui é muito sério. Sobre essa questão de liberdade e sobre essa questão da verdade, né? Tá falando sobre essa verdade, a gente pegou esses dois termos, né? Sim. Conhecer a verdade e a verdade que libertará. Ouça, quando você não conhece a verdade, há riscos de utilização da própria palavra, que seria o verbo vivo. Lá em João 1 fala que ele estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, que é Jesus materializado com essa questão do ser a palavra, o verbo vivo de Deus materializado na pessoa de Jesus. Mas o que é interessante é que mesmo a palavra, ela pode ser usada maquiavelicamente, semelhante como foi feito por Satanás na figura primeiro lá no Gênesis, no Éden, na figura da serpente. E em Mateus 4, quando Jesus é enviado ou levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, ou seja, ali ele vai usar a palavra. Ele inclusive cita texto lá do Salmo 91, que você está com a Bíblia aberta aí, na sua estante aí, está aberta aí, cheio de poeira e você não lê. Inclusive, foi esse texto que o diabo citou. Mas é muito interessante. Mas o que está posto aqui, irmão, é o seguinte: ele pega a palavra e usa de artifício para supostamente trazer uma verdade que é uma base totalmente distorcida para implementar uma mentira. Aí entra-se o que um poeta, que é político inclusive, que a mentira contada repetidas vezes, com base, ela é a verdade. Ela passa a ser verdade, a depender aí do nível de intensidade da repetição, acaba sendo tomada como verdade. Mas ouça, lá no Éden, na figura da serpente, sugestão, né? Mas o que foi que disseram aí ao Senhor? Que você não pode comer? Não é que não possa comer. Não pode comer nenhuma das árvores que está no meio do jardim. Por quê? E por que não pode? Não pode porque a gente vai morrer. Segundo ele, se a gente comer, a gente morre. Não, certamente você não vai morrer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É porque ele sabe que quando você comer, né, dado do conhecimento, você vai ser igual a Deus. Só sugestões. Pega o que está de fato posto, o que foi dito, a palavra lá, e distorce. Pula lá para o livro de Mateus 4, quando estou falando dessa figura. E ele comeu, só um detalhe. Importante ser. A manipulação com o homem é a morte. E aí vem a questão, em Mateus 4, quando o próprio Jesus lá, ele novamente agora, representado pelo próprio inimigo ali, é transportado e ele aparece, né? E aí e sugere
diz a Bíblia que é o próprio diabo, para ser tratado pelo diabo. O diabo. Porque eu vou citar também isso, né? Vou usar o nome que você vai usar. Então assim, olha que coisa interessante. E ali ele sugere o quê? Mas peraí, pô, mas você não está com fome? Tem fome? Você não pede para essas pedras se transformar em pão? Fome e tal, pedra, pão aí e tal, e transforma aí, resolve o problema e tal. Jesus vai resistindo ali, só que quando ele fala, está escrito, ó, você se joga daqui, lá embaixo, ó, pode se precipitar, porque está escrito, ó, a palavra. Veja bem, esse é o ponto chave aqui que eu quero só mencionar essa questão aqui, ó. Que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que você não tropece em alguma pedra. Poxa, também está escrito, a expressão também está escrito, não tentarás o seu teu Deus. Jesus está rebatendo com a palavra que ele está utilizando, parecendo que é verdade, porque de fato é a palavra, né? Mas de forma distorcida, fora do contexto. Olha o que eu falei de hermenêutica, né? Fora de contexto, ou seja, a interpretação está totalmente equivocada lá. E também a aplicabilidade no sentido de que o que é que disser aquela palavra, como é que eu aplico ela, né? E aí a arte de pregar, a homilética, você tem que ver com essas questões teológicas que eu estou colocando aqui, é para você ver que o risco que é isso. O diabo como pregador, péssimo pregador inclusive, né? Mas veja, ele está expondo ali a palavra e é diferente de hoje? Não. Pega a visão, presta atenção por favor, daqui a pouco eu vou passar a palavra para Marcelo. Mas olha uma coisa interessante. Eu vou pegar uma palavra aqui, qualquer palavra, pega qualquer palavra lá, eu citei, João 8,32, eu vou pegar essa mesma palavra. Entendeu? Justo. Eu posso pegar essa minha palavra aqui e eu posso aplicar ela de forma totalmente distorcida. Posso pegar o texto lá de Lucas 5 que fala sobre a questão aí da pesca maravilhosa, onde os discípulos estavam. Meu próximo livro é A Pesca Maravilhosa. É? Aí quer dizer, Lucas 5 fala sobre a pesca. Xarabe, ó. Revelação. Lucas 5 fala sobre a pesca maravilhosa. Eu posso pegar aquele texto lá, né? Eu posso pegar o texto lá. Onde os discípulos estavam no relato do livro de Marcos também, onde os discípulos estavam no barco e o barco estava meio que afundando, Jesus veio sobre as águas, né? E aí ele vem sobre as águas e Pedro fala, se é tu mesmo, manda que eu vá ao seu encontro pelas águas, ele autoriza aquela... Eu posso pegar qualquer texto, sei lá qual for, qualquer um lá, eu posso pegar e dar dupla interpretação, excluindo essa regra e essa lógica e essa advertência em relação a usar esses critérios pontuais de avaliação bíblica no que a teologia existe para não causar confusão. Mas eu posso causar aqui duas vertentes. Eu vou pegar um texto e vou fazer duas vertentes aqui rapidinho. Olha que interessante. Vamos lá. Pedro dentro do mar. Amém? Pedro está diante do mar. Amém, pregação. Não, duas vertentes. Vamos lá. Então Pedro, foca aqui. Então Pedro, quando ele está com os discípulos. Está escrito. Ele está com os discípulos dentro do barco, mas ele olha e ele vê Jesus. Sim. Só que não vê Jesus. Eles interpretam, está lá escrito, que era, eles suporam, eles chegaram à suposição que era um fantasma. Primeiro como fantasma. Então, eles ficaram com medo. Mas diz a Bíblia que quando Jesus fala, não temas, não tenha medo, sou eu, ele está se identificando. Aí Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, ó, se é o Senhor mesmo, manda, me dê autoridade aí e eu sei encontro sobre as águas. Aí Jesus fala, vem, e Pedro, ele desce e começa a andar sobre as águas, e diz a Bíblia, enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Porém, quando ele começou a observar as ondas e os ventos que estavam fortes lá, só ele ler, tá lá. Aí ele começou a tirar a visão de Jesus e começou a afundar. Amém, pessoal? Aí eu posso fazer aqui, ó. Então, o que foi feito aqui? O que foi feito quando Pedro olha para ele e diz assim, ó, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao seu encontro sobre as águas. Ele está fazendo um desafio. Isso é um dia, ele está desafiando. Se é o Senhor mesmo, o Senhor vai mandar e eu vou. E não vai. Veja, você tem que fazer um desafio. Entendeu? Você tem que fazer um desafio. Você tem que chegar diante de Deus. Se é o Senhor mesmo na minha vida, o Senhor vai ter que fazer. Então, ouça que quando Pedro ele foi. Então, Jesus autorizou. Então, faça um desafio com Deus agora. Faça um desafio com Ele agora. Que você também vai andar sobre as águas. Só que assim, ó, cuidado. Para não acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Porque ele desafiou. Só que quando ele desafiou, que ele estava indo, ele começou a olhar para as circunstâncias, para os vendavais, para os ventos, e começou a afundar. Então quando você fizer o desafio, vá até o fim. Começando a olhar para o Senhor. Não desvie o orar, que você vai continuar. E se você olhar, desistir, você vai afundar. Por exemplo, se o desafio seu, o desafio aqui, que nós vamos fazer aqui agora, você vai dar sua oferta, certo?
E a sua oferta que você vai fazer esse desafio agora, você não pode olhar para as circunstâncias. Se você olhar assim, porque o gás vai acabar, porque minha conta vai chegar, porque dia 5 tem boleto para pagar, você vai afundar. Então não afunde, continue olhando para o desafio e vá que você vai... Tá vendo? Isso é uma linha. Eles vão fazer isso direto. Não, isso é uma linha, ou seja, eu estou pegando um texto, não é isso? E estou aplicando, e você, por exemplo, você está pedindo um envelope, não foi? Então, ou seja, essa é a questão toda. Então, eu quero que você entenda isso. Eu posso ir por essa linha, ou eu posso aplicar a Bíblia como realmente é para ser. A teologia diz, tem que ter a exegese bíblica necessário nessa interpretação. Não tem nada a ver isso aí, pô. O que aconteceu ali foi um contexto ao qual os discípulos de fato estavam no barco, o vento realmente estava revolto e estava inclusive... O negócio estava trágico. E Jesus... Peraí, pô. Uma pessoa indo pelas águas não é normal. Quando Pedro faz essa questão... Andar nas águas não é nem um desafio. Não é normal ainda. Não, porque é um desafio, peraí, pô. Não é desafio. Não interprete como um desafio. Por quê? Pedro não está desafiando ninguém. Ouça, presta atenção. Ouça o contexto lá, o que vai acontecer? Eles interpretaram que era um fantasma. Eles tiveram essa interpretação. O primeiro ponto de vista porque eles tiveram foi justamente esse. Não, está escrito lá, pô. Então, assim, entenda. Já tem medo. Você acha que Pedro, ao mesmo tempo que ele interpreta que é um fantasma, ele vai ficar desafiando? Peraí, não, irmão. O contexto era de medo, era de pânico. Então, já está eliminada essa possibilidade aí de venha fazer seu desafio. Não tem nada a ver. Desafio, você foi exemplo que ele colocou aqui em pauta. Não, sinta o temor. Eu estou falando de interpretações e aplicação. É por isso que eu estou falando. Se você não olhar por isso, você vai se acabar, pô. Deixa a verdade te libertar aí agora. Então, ou seja, o que está... Pô, o contexto lá, pô, é de medo, pô. Você tem que olhar, Pedro falando Senhor, seu Senhor mesmo, é no sentido de temor. Tanto é verdade que quando ele vai indo, o medo continua. Tanto continua que ele começa a olhar, pô. Ou seja, olha só. Pelo absurdo que ele andar sobre as águas, ele começou a perceber. Peraí, ele saiu do estado do que é que está acontecendo e tentando entender o que estava acontecendo. Então, só isso. E quando ele continuou o medo, mas ele tem, puxa, está acontecendo. Aí ele começou a olhar, começou a afundar. Quem foi que ele chamou? Vá lá dizer, ele afundou, mas ele não se afogou não. Afundou. Mas diz a Bíblia que ele clamou, Senhor, salva-me. É só ler, né? Você tem que ler. Aí quando ele falou salva, Jesus veio, pegou ele pela mão e colocou o no bar. E aí Jesus perguntou o quê? O que foi que ele falou? Por que duvidaste? Ou homem de pouca fé. Ou seja, por que? E outros países estão falando... Aí você poderia estar andando, já tinha todo mundo passeando pela água. Estava com medo. Continuou com medo e quando você potencializar o medo, a explicação que eu posso dar aqui de aplicação é essa. Quando você estiver em situação de perigo e quando você estiver em situação de medo, quando você começa a potencializar a sua visão para o que está acontecendo ao seu redor, a tendência é você piorar. Essa explicação é aplicável. A tendência é você realmente afundar. É por isso que você não pode ficar potencializando os problemas, as situações que tem em sua vida. Isso que você não pode potencializar. Olhe para Jesus. Veja, a solução de Pedro lá, em meio aos problemas lá, se ele não tivesse chamado de socorro, o socorro é você ter... Eu continuo com medo, eu vou enfrentar. E saída é enfrentamento do medo. Mas ainda assim, se você estiver no contexto de medo e você se afundar, qual é a revelação aqui? Chame Jesus. Você, assim como ele chamou, você chama e você vai ser salvo. Essa aplicação está correta, porque foi o que aconteceu. E um detalhe, quando há uma repreensão dos ventos, que houve uma grande bonança. Quando Jesus está, meu amigo, quando Jesus chega, quando Jesus está no barco na sua vida, quando você chama ele como Pedro chamou, é salvo. E o contexto que você tiver, interprete como o quê? Um lugar onde estão os seus amigos, as pessoas que você conhece, sua família, sua casa, essa bonança que Jesus traz, interpreta assim. Eu posso aplicar a mesma coisa lá também, quando Jesus estava lá na polpa do barco dormindo e os discípulos estavam nessa situação, não te faça a gente pereção, então, Jesus chega, levanta, repreende os ventos lá e o que é que conclui-se como quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Ou seja, o temor acontece ali, pô. Então, ou seja, irmãos, conhecereis a verdade. Essa passagem que você fez, eu posso criar outras aplicações dizendo que, olha, esse sensacionalismo. Conhecereis a verdade. Isso aqui é muito sério. Eu estou aqui só fazendo duas vertentes, só para você entender que eu posso pegar o mesmo texto e aplicar de forma totalmente fora por causa do que eu comecei a falar. Tenta ver, pô, que a formação teológica não é para você ficar se achando melhor ou doutor, nada disso não. Se fizer, já é coerência para você saber. Se você não entrar sobre um pouquinho do que é hermenêutica, homilética, a questão da aplicabilidade, olhar contexto, todo mundo vai falar e você vai nessa onda aí. Daqui a pouco você está aí ferrado o ano todo. Quantos anos você tem na igreja? Não sei quantos anos você tem,
não sei quanto tempo você está aí na religião, e essas promessas provenientes desses desafios, desse voto, dessas coisas... Nunca rola. Não acontece, você está aí, coitado. Ou pior de tudo, às vezes já tem uma vida positiva dentro do contexto que é existencial e está pedindo uma sobreposição à própria vida que já tem. Porque às vezes o que é fartura para a pessoa é simplesmente ter o que comer. É a tal prosperidade. Pronto, aí isso... Deixa eu só abrir um... Desculpa, deixa eu tomar a frente aqui. Porque disso aí... Tá claro isso aí. Se estiver claro, melhor ainda. Olha só, ele usou duas vertentes iniciais, da qual eu vou só abrir o leque e alicerçar tudo o que ele falou. Preste bem atenção, espero que não seja prolixo, mas vou tentar falar o mais breve possível. Primeiramente foi a utilização do conhecimento no Jardim do Éden. Olha de que forma foi entregue ao homem o conhecimento de Deus e o que o homem ia acontecer depois de ter esse conhecimento de Deus. O homem veio à perdição. E isso é vindado até os dias de hoje. Note, Lúcifer, Satanás, diabo, ele foi verdadeiro em que, se ele comer do fruto, ficará igual a Deus, terá o mesmo conhecimento. É uma verdade absoluta, isso aconteceu, isso é um fato. E o homem não soube lidar com o conhecimento dado, preste bem atenção. Já no outro versículo mencionado aqui, existe a mesma figura, o diabo, Lúcifer, o capiroto, quem quer que seja, e foi conversar com Deus da verdade. Ele falou novamente a verdade. Um alicerce que eu vou só corroborar com ele. Quando Lúcifer traz a verdade que estava escrito, é real aquilo que ele falou, se ele quisesse se jogar, dará ordens aos seus anjos. Isso é alicerçado pela verdade, porque além de estar escrito, Deus estaria assinando embaixo que isso é uma verdade, correto? E existia nas antigas escrituras. E assim, portanto, essa verdade foi mencionada para Jesus, o Messias. E o Messias, ele é a verdade da verdade. Então, o diabo confrontou a verdade contra a verdade da verdade. E essa verdade prevaleceu. É superior à verdade utilizada pela manipulação diabólica. É superior à de Jesus quando usada. Porque em Jesus é a verdade da verdade. Então, quando você tem os olhos fitos nisso, é óbvio que qualquer verdade que seja manipulatória, que seja idealística, que seja usual para qualquer aplicação, sendo a verdade na Bíblia, ela não prevalece perante a Cristo. Você é filósofo também? Eu sou o cara! Qual é a legal, tá entendendo? A sua graduação? Assim. Fica a segunda vertente. Quem somos nós, homens perdidos, para utilizar o mecanismo da verdade batendo contra Cristo? O diabo é quem faz isso. Entendeu? E isso é exemplificado em todas as vezes que nós utilizamos a Bíblia para manipular qualquer coisa. Nós queremos perder o Jardim do Éden o tempo inteiro quando usamos a verdade, que é a palavra bíblica, para com o próximo, tentando manipulá-lo ou tentar interagir. A gente perde o paraíso todo, a gente perde a humanidade, a gente perde tudo. E essa é o direcionamento do qual eu posso te dizer. Quando você faz isso, você é o diabo. Você está imitando Satanás. Você está imitando Satanás. Não é verdade. Olha o nível. E você está interagindo com todo o conhecimento em realidade dos fatos, batendo contra Cristo e está dizendo, não, existe uma verdade que é superior à sua. Então a gente manipula, o poder de manipulação demoníaca é real, ele é verdadeiro, ele é embasado, ele tem todo alicerce em Deus de que é verdade. Você não consegue ser superior ao diabo, mas você consegue ser um Deus como o diabo. Rapaz, isso é profundo. Foi ele que disse isso. Não, você é Satanás, velho. Então você não pode, não, se você... Tá entendendo? Ele vai... Se comer desse fruto, você vai ter conhecimento de Deus e ele é um Deus, tá ligado? Deus demoníaco. Isso é uma coisa interessante, né? Não, quando eu falo que você é Satanás, não. Quando eu falo, é porque assim, ó, se você tá fazendo isso, você tá fazendo exatamente o que o diabo fez, do jeito que o diabo fez, com a finalidade. Rapaz, você é Satanás. Diabolizar-se é um negócio tão sério que a gente acha que tá brigando contra a Lúcifer. Ele tá dizendo, não é assim mesmo. Você tá verdadeiro, você tá alicerçado, você é o cara, você esqueceu de que quem você vai enfrentar é a verdade da verdade. E olha, o que Jesus fala o tempo inteiro, que ele, né? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade maior do que a Escritura. Eu não sou manipulável por essas palavras para mim. Não vale de nada, que sou eu isso tudo. Materializado. Então vocês tentam utilizar a verdade. Está na Bíblia comprovado. Nabucodonosor falou aqui, ele é um cara, tá ligado? Ah, não sei, calma. Presta bem atenção. Cuidado com essa manipulação de tentativa exacerbada de dizer que eu estou em verdade porque eu estou alicerçado pela Bíblia, Lúcifer. Toma cuidado com isso. Entendeu? É um cuidado que você tem que se
se autodizer o tempo inteiro que você está errado e buscar todos os dias olhar para Cristo sobre as águas. Porque senão tu afunda. Tá entendendo? Então, isso que ele falou é literalmente o embasamento de que a verdade liberta. Essa é a verdade que, pelo menos, eu acho que todos tentam ter. E quando você abraça e diz, agora eu tenho a verdade, portanto você não tem, eu sou o diabo. Tá entendendo? Porque a minha ideia é pegar e afrontar ele com a própria verdade e virar uma discussão de quem vai bater boca, de quem isso e aquilo, e quem isso e aquilo. Aí o outro moralista fala assim, eu não vou comer pedras, eu vou comer pão porque eu darei ordens aos anjos para que voem. E toda essa utilização mecânica da Bíblia em qualquer frase de afrontividade contra o próximo, mesmo para se defender, é manipulação demoníaca. Tem que tomar um cuidado. Aí você tem que se exacerbar no cuidado em todo momento, pedir a Cristo orientação e tomar cuidado. Porque, olha, sempre ao contrário, o evangelho de que Cristo fala e que ele prega nunca é afrontivo com o próximo. Ele é sempre perdoador. Então, se num embate aqui, você tem que sair aliviado, pô. Eu tenho que arrancar de você seus fardos, porque esse é o amor que eu tenho por você. E muitas das vezes a gente quer pegar a palavra bíblica, botar o tridente, o rabinho, né, como os gregos, o diabo, e debater, e a gente ficar esgalfinhando para dizer quem é melhor com a palavra. Tem que tomar um cuidado com isso. Isso é uma preocupação que eu particularmente tenho, e assim, não traz alívio para ninguém. Não traz alívio para ninguém quando você entra em um debate. Aí o que acontece com o próprio irmão nesse debate? Ele tentar se alicerçar mais na Bíblia, sendo mais diabo, para poder comprovar contra você de que ele estava certo em determinado tipo de conduta ou opinião. Transar com a irmã do próximo, transar com as coisas que fazem, ser exacerbado na adoração ao mundo, adorar mais a Bíblia física do que a Deus, que tem isso também. Eu adoro a Bíblia, não posso botar debaixo do braço, não toque na minha Bíblia, não faz isso. Isso é um simbolismo que você tem exacerbado. Isso, essa palavra bíblica, sem Cristo, ela é diabólica. É isso que eu queria dizer. Irmãos, assim, esse tema, na verdade, foi dito literalmente, como eu falei, foi um dos mais improvisados. Agora mesmo. E detalhe, eu ouvindo agora Marcelo falar aqui, isso é muito sério, isso é muito sério. Primeiro, o que eu falei em relação até essa ilustração dessas duas vertentes que eu posso trazer a partir do mesmo texto, isso é preocupante porque é uma verdade, que eu estou sentindo, verdade assim, de realidade muito triste que nós vivemos, e você só vai ter oportunidade de ser livre disso quando você conhecer a verdade que é Cristo. Até hoje, o que você tem feito, na verdade, pensando que é aquilo que Deus quer e pensando que está fazendo para Deus, você está se afundando dia após dia. A religião está lhe esmagando, a religião está lhe acorrentando, e você achando que está livre. E você acha que... Aí qual é o evangelho que essa pessoa transpira? O de acusação do próximo, o de falso testemunho, não é mentiras não, mas é uma exacerbação exacerbar o poder de Deus na sua própria vida, de que não é verdade. Porque o Deus que eu pelo menos vivo, ele é um Deus muito simples para dizer assim, Marcelo, tá bom para você aí? Você tá entendendo? Eu não preciso estar me atribuindo cada dia mais degraus, prosperidade, e tá vendo que Deus é com a minha vida? Porque eu sou próspero. Diabo, cuidado. Como se na verdade a questão do nível de prosperidade no sentido de bens, aqui mais poder Deus, aquisitivo, né? É mais de Deus. Ele não é. Eu acho que com vocês. Nada a ver isso. Com vocês não serão assim. Jesus fala para os discípulos: com vocês não serão assim. Mas eu uso a Bíblia para dizer assim: Davi, como era o rei, ele teve tudo. Aí esqueci da madeira, exatamente. Aí entra aquilo que eu falei: a preocupação, meu Deus, irmão, isso aqui é muito sério. Gente, eu tenho 13 Bíblias aqui, 13 aqui. Eu tenho a Bíblia Luciferiana, que eu achei. Eu tenho o livro dos Mormons, a Bíblia dos Mormons, eu tenho 2 livros de Testemunho de Jeová e mais 13 Bíblias, as traduções. Cara, eu nem lembro os versículos, ele bem sabe, de verdade. Eu nem fico aqui, JD. Eu peço pra ele falar assim qual é o versículo e capítulo, porque eu acredito que muitas das coisas que eu já li, elas já estão em mim. E as aplicações são diárias. Então eu leio a Bíblia todo dia, porque essa palavra está se renovando a cada atitude que eu tomo. Entendeu? Se eu puder levantar alguém, eu vivo Bíblia, a palavra escrita. Eu tenho que reconhecer quando tentar essa manipulação diabólica. Eu peço a Deus que eu posso ser manipulável, sim. Eu não sou exímio conhecedor, mas eu fico buscando desse trono o tempo inteiro. Pai, não me deixa, não me permite, por favor, tenha misericórdia, porque eu sou burro. O tempo inteiro isso, hein? Eu tento viver esse evangelho e dizer assim, cara, eu não preciso estar melhor do que ninguém para poder provar que Deus é comigo. Entendeu? Agora, nas minhas palavras, assim, existe alívio e graças a Deus as pessoas que me reportam, eu fico, cara, você não deve nada a mim, tá no meu Instagram hoje.
Você não deve nada a mim. Se as palavras te confortaram, te aliviaram no fardo, dê graças a meu Pai, porque é dele que vem. E se vir errado, foi eu que fiz, viu? Se eu falar besteira, foi eu. É assim. Um detalhe, aqui eu não preciso citar, ainda bem que a proposta desse canal, ou desse quadro, ou como você vai colocar na nomenclatura, desse momento aqui do Papo de Crente, a ideia não é ficar apontando erro de A e de B. A gente ilustra e você aplica aí dentro da sua realidade. E aí, nesse caso aí, eu espero que você possa comentar, colocar aí as suas críticas lá, sua concordância e discordância também. Pode, que a gente possa realmente tá falando sobre esse assunto e tal, e de alguma forma te ajudar também com isso. Eu vou, na verdade, finalizar orando de novo. Eu teve uma edição em que eu orei também, mas foi mais movido mesmo pelo Espírito Santo. Porque eu tô entrando nesse clima, você vê que a gente discutiu, tem uma de ilustrar, tem uma de anotar a voz, e agora eu vim pra Terminou concordância. Para esse momento mais assim, porque, irmãos, a coisa é muito séria, eu fico triste, né, em saber que você às vezes tenta fazer com que essa verdade libertadora chegue às pessoas e elas continuam insistindo por determinados erros por causa dessa ganância, às vezes por medo, às vezes por culpa, uma série de sentimentos que nos aborda, ego, superego, e você vai acabando sendo enganado por uma suposta verdade que passam para você, e aí entra o que meticuloso, né? Ilustrado por Marcelo aí, essa imitação a Satanás de forma voluntária que muitos fazem aí. Eu não sabia. A agregação de forma voluntária, estamos aqui alistados. Enfim, vamos orar, posso orar? Deve. Senhor Deus, com temor e tremor, Pai, mais uma vez, já em Tua presença, Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Sei que estamos saindo um pouco, né, do perfil que nós tentamos abordar aqui, de forma muito aberta, muito natural, espontânea, mas eu trago esse momento aqui, ó Deus, para pedir. Eu estou pedindo em oração, meu Pai. O meu pedido agora é para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, meu Pai. Abra os olhos daquelas pessoas que leem a Bíblia. Quantas pessoas já leem há anos e quantas pessoas estão dentro de igreja, meu Pai, sendo enganadas com a Bíblia aberta, e são colocadas algemas nessas pessoas, são colocados fardos pesados, e são colocados, ó Deus, o acréscimo de desejo, de ganância, ó Deus, de busca por riquezas ou por bens materiais, as quais ainda ficam dentro de um círculo ao qual gira durante meses, durante anos, e infelizmente, meu Pai, essas pessoas sem essa verdade libertadora que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, elas infelizmente estão dando passos rumo ao inferno. Ó Deus, a verdade liberta, Pai. Eu sei que a verdade ela vai para além das letras, porque quando o apóstolo dissera que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava falando que a lei ela vem por esse caminho da morte, por esse caminho de prisão, por esse caminho de colocar fardos pesados nos homens. Mas o Senhor é maravilhoso, Pai. Se pôr do Filho libertar, verdadeiramente serei livre. Eu estou pedindo que o Senhor, Pai, possa tocar no coração das pessoas, assim como o Senhor tem poder para endurecer os corações, como foi feito lá com o faraó. O coração do rei também está em suas mãos, o Senhor move para onde quer. Convença o Espírito Santo essas pessoas, faça com que elas entendam que essas algemas da religião está matando e destruindo essas pessoas, fazendo muitas das vezes, ó Pai, ter egoísmo, inveja, ó Deus, e a busca para parecer, a sociedade do parecer para além daquilo que é o ser, está se perdendo a identidade, meu Pai. Senhor, se o Senhor não fizer isso, não tem quem faça. A Bíblia diz que o Teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Vai lá, Espírito Santo, nesse lar, nessa casa, nessa família. Faça com que elas entendam que foi a maior orientação e a maior orientação mais simples que o Senhor deu foi quando orar, entra no teu quarto, no seu aposento, fala com o teu Pai em secreto, o teu Pai te recompensará. Deus, que eles se vejam como filhos e filhas. Ó Deus, e se porventura o inimigo, que é o diabo, é Satanás, que muitas das vezes aproveitam dos seus cavalos, daqueles que eles montam realmente para trazer essas confusões, através da própria Bíblia que eles utilizam para enganar as pessoas. Ó Pai, que esse poder ele venha a ser exterminado pela ação do Teu Espírito, que os Seus anjos trabalhem em favor dessas pessoas. Ó Deus, que haja liberdade, e a liberdade venha através da palavra. Que o Senhor levante pessoas que conheçam a verdade e que passem essa verdade sem precisar de maquiagem. A verdade que não precisa de intenções para conquista, com intenções de conquistar, de buscar, de ter, de possuir, mas que seja verdade graciosa. De graça recebeste e de graça dai. A mesma verdade que o Senhor falou, que Deus ocultou, escondeu dos entendidos e dos sábios e revelou para os pequeninos. É essa verdade, meu Pai, que eu peço que alcance essas vidas. Eu, Deus, não sei a data, o horário que essa pessoa está acessando esse momento, Pai, mas que em nome de Jesus Cristo
onde quer que elas estejam, Pai, no seu lar, na sua faculdade, no presídio, no hospital, não importa, que elas recebam do Espírito Santo nos corações, que o Senhor toque mais profundo, Pai, e se porventura nunca tiver a experiência contigo, de ter uma relação diretamente com o Senhor, revela-se para ele, meu Pai, revela-se para ela de uma forma especial, que ao abrir a boca e dizer, Senhor, fala comigo, que de fato o Senhor fale, que abrir a boca e dizer, Senhor, eu preciso te conhecer, que o Senhor se revele, meu Pai, em nome de Jesus, e que a partir dessa experiência haja transformações de vida, pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus. Eu te agradeço na certeza que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde, em nome de Jesus. Amém. Dá-nos graça. É isso. Like no vídeo e vamos ficando por aqui. Abraço, irmãos.